cursando, sou o professor Helder Monteiro, de Raciocínio Lógico de Matemática, e estou aqui para fazer a correção dessa prova que aconteceu domingo agora, né, ontem, né, para o dia que eu estou aqui gravando, da Câmara Legislativa, prova da FCC. Antes que eu esqueça aqui, né, tem meu Instagram aqui, né, Prof. Helder Monteiro, tudo junto. Lá eu coloco algumas dicas de raciocínio lógico, matemática também, divulgo cursos também, então é bom seguir lá para ficar antenado com os esquemas. Então, bora ir para a correção, porque eu não gosto de perder muito tempo falando, então bora para o que interessa. Primeira questão aqui da prova que me passaram, né? Pode ser que a sua esteja numa ordem diferente, então presta atenção aí. Em um tabuleiro 3x3, todas as 9 peças quadradas têm uma face branca e outra preta. Essas peças são placas móveis que giram em torno de um eixo, exibindo ora a face branca, ora a face preta. O objetivo de um jogo que usa esse tabuleiro é, a partir de uma dada configuração inicial, fazer com que todas as peças quadradas exibam sua face branca. Para isso, as únicas operações possíveis a cada jogada são girar todas as peças de uma mesma linha, trocando de cor cada uma, ou girar todas as peças de uma mesma coluna, trocando a cor, né, de cada uma. Para a configuração inicial do tabuleiro dada acima, respeitando as regras, a quantidade mínima de jogadas que permite atingir o objetivo, né, deixar tudo branco, vai ser igual a quanto? Então, primeiro, é como se você tivesse essa ideia aqui, né? Você tivesse uma peça, como se essa peça fosse assim. Você enxergar aqui o esquema aqui da questão. É como se você tivesse uma peça desse jeito aqui. Se aqui fosse um eixo, esse pedaço aqui, que você girasse. Então aqui você tem tipo uma face preta e aqui em cima uma face branca. Aí à medida que você vai girando aqui esse eixo, você vai mudando, né, a face que vai sendo mostrada. Mas beleza, então essa é a ideia de cada uma dessas faces aqui. Lembrando que você tem um eixo aqui maior, né, que você só pode girar uma coluna ou uma linha inteira. Então primeiro, para fazer uma primeira jogada, eu vou escolher essa coluna aqui toda. Eu vou girar essa coluna aqui inteira, só para ver como é que vai ficar no final das contas. Então, quando a gente girar essa coluna inteira, isso aqui que era preto, preto, branco, vai virar branco, branco, preto. Até coloquei no próximo slide aqui para não precisar ficar anotando. Então, essa é a jogada número 1. Então, como eu falei, a gente só mexeu nessa primeira coluna aqui. Pode ser você fazer essa jogada aqui pelas linhas, né, mudando as linhas de lugar. Mas bora lá. Agora, a próxima jogada que eu vou fazer é mudar essa coluna inteira aqui. Vou inverter ela. Se era preta e branca, quando eu inverter vai ficar desse jeito aqui. Então, jogada número 1 de novo. Jogada número 2. Então, eu inverti agora essa última coluna aqui do tabuleiro. Aí ficou aqui na última, né? Branco, branco e preto. Agora, para virar tudo branco, você só precisa mudar essa última coluna, essa última linha aqui do tabuleiro. Então, quando você girar essa aqui inteira, vai ficar tudo branco. Então, você fez uma primeira jogada, uma segunda jogada e uma terceira jogada. Então, você precisa de no mínimo 3 jogadas para fazer isso daí ficar tudo branco. Então, era só essa questão. Não tinha mais o que fazer além disso, não. Bem tranquilo. Próxima. O total de calças produzidas por uma confecção passou de 375 no primeiro semestre de 2018 para 435 no trimestre seguinte. De um trimestre para o outro, o quadro de funcionários aumentou de acordo com a mesma porcentagem. Isso aqui é importante. A mesma porcentagem do aumento da produção de calças. Se no segundo semestre de 2018 havia 58 funcionários trabalhando na confecção, então no primeiro trimestre, né, de 2018, a quantidade de funcionários era de quanto? Então vou pensar primeiro aqui na parte das calças aqui. Aí eu prefiro primeiro achar a porcentagem desse pedaço aqui. Ó, se você tinha 375 calças e passou, né, para 435, então você teve um aumento aqui de 60 unidades. Eu vou colocar só a quantidade que aumentou. Ó, significa que seu valor inicial, que era 375, ele corresponde a 100%. E essa parte que aumentou é a porcentagem que eu vou querer descobrir aqui agora. Aí faz uma multiplicação cruzada aqui. A gente vai ter 375x vai ser igual a 60 vezes 100%. Aí agora o que a gente faz é passar, né, o 375 para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter isso daqui. 60 vezes 100% dividido por 375. Daí o que a gente pode fazer aqui na questão é algumas simplificações. Por exemplo, já que lá na hora tu não tem calculadora, dá para dividir a parte de cima e a parte de baixo por 5. Quando você faz essa divisão aqui por 5, você vai obter o seguinte. Então 60 dá para dividir aqui por 5, vai dar 12 vezes 100% que eu não mexi. Então eu simplifiquei o 60 por 5. E a parte de baixo eu vou dividir também por 5, né? 375 dividido por 5 vai dar 75. Aí você consegue observar que dá para simplificar ainda por 5 na parte de cima e na parte de baixo. Eu estou fazendo a conta inteira porque tu não vai ter calculadora lá na hora mesmo. Então aqui agora, essa outra simplificação.
Agora o 12 não dá para dividir por 5, então eu vou repetir o 12. Só que 100 dá para dividir por 5. 100 dividido por 5 dá 20%. E ali na parte de baixo, 75 dividido por 5 vai dar 15. E agora fica mais fácil de simplificar. Ó. Dá para você dividir ainda a parte de cima e a parte de baixo por 5 ainda. Então, dividindo 20 aqui por 5, vai ficar 4. E 15 aqui por 5, vai ficar 3. Ainda dá para você simplificar o 12 aqui em cima por 3. 12 dividido por 3 dá 4. Sobrou 4 vezes 4. 16% é a quantidade que aumentou. Beleza, então eu estou trabalhando desse jeito aqui porque eu acho que ficam números menores para simplificar. Agora eu vou fazer a outra parte aqui da conta. Agora com relação ao número de funcionários aqui da questão. Ó, você teve no primeiro semestre aqui de 2018, um número de funcionários que eu não sei quanto que é, X. Aí fala que aumentou a mesma porcentagem de antes, que era 16%. E isso aqui chegou no resultado do segundo semestre, que era 58 funcionários. Então a ideia é você pegar o X e aumentar 16% do X. Isso aqui vai dar os 58 funcionários. Aí quando você faz essa conta aqui, né, 1 inteiro do X, que é 100% do X, mais 16, 100% mais 16 vai dar 116%. Já vou deixar assim mesmo. Do X, que vai ser igual a 58. Passa o 100 que está aqui dividindo para o outro lado, multiplicando. Então a gente vai ter 58 vezes 100. Isso aqui tudo ainda, passa o 116 que estava multiplicando, né, para o outro lado, dividindo. Agora que a gente faz algumas simplificações de novo. Então bora por partes aí. Vou colocar aqui de outra coisa igual eu estava fazendo. Dá para dividir em cima e embaixo por 2, né? Para simplificar. Aí o resultado, deixa eu voltar aqui para a cor que eu estava. Eu vou manter aqui o 58 na parte de cima e vou dividir só o 100 por 2. Que vai dar 50. E na parte de baixo, 116 por 2 vai dar 58. Corto 58 de cima com de baixo. 50 é seu resultado final. Que é a letra C, né? A resposta da questão. Então eu prefiro fazer desse jeito, calculando com porcentagem, porque eu acho que ficam contas... As contas em si para fazer, né, para dividir, para simplificar, eu acho que ficam menores. Até porque muita gente tem dificuldade com mexer com isso, né, por isso que eu estou fazendo desse jeito aqui. Bom, seguindo. Suponha que todos os funcionários de uma repartição pública, escalados para realizar uma tarefa, apresentam desempenhos iguais e constantes. Em 12 dias, 15 funcionários conseguiram fazer 75% da tarefa. Para terminar o restante da tarefa em 3 dias, o número de funcionários que deverá ser utilizado a partir do 13º dia vai ser de quanto? Então, aqui a gente já tem uma questão de regra de 3 composta. Aí eu prefiro montar uma tabelinha aqui para resolver a questão. Então, primeiro, ele fala de grandezas aqui da questão. Você tem número de funcionários, que eu vou usar aqui como referência. Eu tenho o tempo aqui que eles gastam, né, que são os dias. E ainda tem a tarefa que está sendo feita. Aí em sala de aula eu gosto de fazer assim, né? Eu coloco sempre quem está fazendo alguma coisa na questão na parte da tabela que é inversamente proporcional. Então eu sempre começo aqui desse jeito, usando isso aqui como referência. Tudo que for relacionado a tempo também vai ser grandeza inversamente proporcional, porque se você tem mais funcionários, você precisa de menos tempo de trabalho. Então isso aqui a gente faz muita questão em sala e já fica meio automático, mas é sempre bom fazer essa interpretação aqui. E tudo que é feito, no caso aqui tarefa, é diretamente proporcional. Então quanto mais funcionário, mais tarefa você faz. Então quem faz em medida de tempo é inversa, o que é feito é na parte direta aqui da nossa tabela, que eu vou construir agora. Então na parte aqui que é inversamente proporcional, eu coloco o número de funcionários, coloco também os dias. Na parte aqui que é diretamente proporcional, a gente só vai ter a tarefa. Organizando aqui a questão, vou colocar de outra cor aqui. Eu tenho na primeira parte da questão 15 funcionários que em 12 dias eles conseguem fazer 75% do trabalho. Então, essa é a primeira parte da questão. Agora a segunda parte da questão. Para terminar a tarefa, então você já fez 75%, para terminar faltam 25%. O restante, né, para terminar o restante da tarefa em 3 dias. Então eu vou colocar aqui os 3 dias. Quantos funcionários você precisa? X. Aí eu prefiro montar a tabelinha, porque depois que você montar a tabela, você sempre vai multiplicar cruzado. Essa parte aqui da tabela pela de baixo, e essa aqui de baixo pela de cima. Aí, para quem está aprendendo, eu acho que fica mais fácil desse jeito aqui. Por isso que eu gosto de resolver desse jeito. Para a gente que dá aula, né, tanto faz a forma que você vai resolver. A gente mexe com isso todo dia, então fica um pouco mais tranquilo. Então, eu prefiro assim para quem está aprendendo. Então, 15 vezes 12 ali da parte de cima, vezes 25%. Isso aqui vai ser igual a x vezes 3 e ainda vezes 75%. Aí você passa todo mundo que está multiplicando x para o outro lado dividindo. Então eu vou repetir todo mundo que está aqui no meu lado esquerdo. Isso aqui tudo agora vem dividido por 3 e 75%. Esse aqui vai ser o nosso x.
Aí agora você pode simplificar a conta do jeito que você quiser. Então bora fazer simplificações aqui. Primeiro, você já pode cortar essas duas porcentagens aqui da questão, que não serve para nada. Dá para você simplificar aqui o 75 por 15. Dividir 75 por 15 vai dar 5. O resultado da divisão aqui na parte de baixo, que o maior número está embaixo. Ainda dá para simplificar o 25 com o 5 que está aqui embaixo. Aí vai sobrar 5 agora na parte de cima. Dá para simplificar o 12 com o 3 aqui na parte de baixo. Sobra 4. Agora ficou 4 vezes 5. 20 funcionários que você precisa. Está aí na letra D. O resultado da questão. Então, bora seguir para mais um aqui. A gente fez muita questão de regra de 3, né, nas turmas que eu peguei aqui da Câmara Legislativa. Muito mais difícil do que essa daqui, diga-se de passagem. Quando eu digo muito mais difícil, é num grau assim absurdo. É como se essa questão aqui fosse nível 3 de dificuldade e a gente tivesse feito questão de nível 12, por exemplo. Foi nessa proporção aqui mesmo. Eu fiz questão muito pior do que esse daqui. Como eu falo, é sempre melhor você ver questão mais complicada para quando chegar a uma normal, você achar ela muito fácil. Essa outra aqui. Uma senha foi formada com 3 algarismos distintos. Nesse momento já tem gente pensando, meu Deus do céu, análise combinatória, socorro, tem nada a ver com análise combinatória. Que foram escolhidos dentre os números inteiros de 1 a 6 e colocados em ordem crescente. Olha a restrição da questão. Só pode usar de 1 a 6, tem que estar na ordem crescente. Sabe-se que a soma do primeiro e do terceiro algarismo é igual a 7. Então, o primeiro aqui com o terceiro tem que dar 7. Nessas condições, se o segundo algarismo for, aí ele te dá algumas opções aqui para você testar. Então, bora pensar aqui primeiro. Na nossa senha da questão. São 3 dígitos aqui que a gente tem que pensar. Bora primeiro nas restrições, né? Atacar sempre primeiras restrições. A soma do primeiro com o terceiro tem que dar 7. Então deixa eu listar tudo que a gente pode usar, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. São só essas opções. Para dar 7 aqui, pode ser que o primeiro seja 1 e o terceiro seja 6. É uma das opções. Pode acontecer do primeiro ser 2 e do terceiro ser 5, que é a soma dá 7. Aí a outra opção para dar 7 aqui seria 3 e 4. Só que essa opção você já vai descartar de cara, porque a soma realmente dá 7, só que os números têm que estar em ordem crescente, não teria nenhum número para você colocar aqui no meio entre 3 e 4. Então já não é essa opção de jeito nenhum. Ou seja, você só tem obrigatoriamente essas duas opções aqui para resolver a questão. Beleza. A partir disso, agora você vai atacar as opções que ele falou. Olha o que ele está sugerindo. Nessas condições, se o segundo algarismo for, então bora testar aqui o que a questão pediu. Se o segundo algarismo for 4, então vou colocar 4 aqui no meio para testar. Se ele for 4, pode acontecer desse aqui ser 1 e do outro ser 6, né, que era o primeiro caso, não tem problema nenhum. Só que pode acontecer também, ao invés de ser 1, aqui ser 2. Deixa eu até apagar para não ficar tão tumultuado. Pode acontecer também de a gente ter 2 e 5 aqui no último, que são essas opções. Ó, qualquer desses resultados que você coloca, tanto o primeiro caso quanto o segundo, acaba ficando na ordem crescente. Ou fica 1, 4 e 6, ou 2, 4 e 5. Fica na ordem crescente sem problema nenhum. Então, bora ver o que ele falou aqui pra gente, então. Se o do meio for 4, voltando para cá, então o primeiro pode ser 2 ou 3. Tem nada a ver esse 3 aqui. O primeiro pode ser 1 ou 2. Então, bora para a próxima opção, que a primeira já está errada. Se o do meio for 3, então eu vou colocar aqui e também aqui. Então, na primeira situação eu tenho 1, 3 e 6, está na ordem crescente. Na segunda, 2, 3 e 5, está na ordem crescente. Então, o primeiro necessariamente é 1. Está errado, ó, porque pode ser 1 ou pode ser 2. Então, também já não serve essa opção aqui. Não é necessariamente o primeiro, o número 1. Deixa eu apagar aqui para a gente testar o próximo. Se o segundo número for 4, então eu vou colocar aqui de novo, que a gente já tinha feito. Se for o 4, pode começar com 1 ou 2, ou pode terminar com 6 ou 5. Ele fala que o terceiro necessariamente é o 6. Também está errado, porque pode ser o 5, como a gente tinha visto. Aí a outra aqui que a gente já tinha testado também. Se o segundo for 3, vou colocar aqui de novo, as opções que ficariam. Então, o terceiro pode ser 4 ou 5, está errado? Pode ser 5 ou 6. Então, nada a ver isso aqui que ele sugeriu também. Agora, o último caso, que é o que sobra, né? Tem que ser esse daqui, não tem para onde correr. Ele fala, se o do meio, né, for 5, então eu vou colocar aqui. Aí, ó o pulo do gato aqui. Se você colocou 5 nessa opção, ficou com 2 número 5 aqui, então já não serve. Então, só tem um caso possível. Se for 5 aqui no meio, tem que ser obrigatoriamente 1, 5, 6. Ele fala, se for 5, então o primeiro necessariamente é 1. Exatamente isso. Só sobra essa única e primeira opção. Então, nada além disso. Só uma questão que você tem que ter calma e pensar aí nela. Nada muito tão elaborado. Outra questão, que eu fiz um bocado de questão parecida com essa em sala de aula. Em uma empresa, 16% dos funcionários são estrangeiros e os outros brasileiros. Então, ó, já está falando de estrangeiro e brasileiro. É aquela ideia que eu tinha falado. Tem como ser estrangeiro e brasileiro ao mesmo tempo? Não tem. Então, não pode ser conjuntos.
a gente tem que organizar usando aquele diagrama de árvore. Como ele não te deu o total de pessoas, eu tinha falado, né, para você sempre supor que o total de pessoas era 100, vai ficar mais fácil de calcular. Então, desse total aqui, você abre uma árvore de característica. Estrangeiros tem 16%, né? 16% de 100 é 16 mesmo. E o restante aqui vai ser brasileiro. Então, vamos colocar para cá, né, a quantidade de brasileiro. É o que sobra. 84 são brasileiros. Beleza. Aí ele continua subdividindo. Ó. Dentre os brasileiros, 2/3 nasceram no Distrito Federal. Então, eu vou colocar aqui um pedaço do DF. Ele já falou que esse pedaço do DF representa 2/3. E é 2/3, né, vezes os 84. 2/3 de 84 brasileiros. Aí você simplifica ali, né, 84 dividido por 3. Então, nesse pedaço aqui, quando se divide, dá 28. E 28 vezes 2 vai dar 56. Então, essa é a galera aqui do DF. 1/12 avos aqui veio de São Paulo. Então, vou colocar uma outra árvore de característica. Não tem como ser de São Paulo e do DF ao mesmo tempo. Então, aqui agora é 1/12. D, né, vezes 84. Então, 84 dividido por 12 vai dar 7 de São Paulo. Agora ainda fala que o restante é do Nordeste. Vamos chamar aqui só de letra N mesmo. Nordeste é o restante. Ó, você já tem 56 do DF mais 7 de São Paulo, dá 63. Para chegar aos 84 aqui, que é o total de brasileiro, estão faltando, né, 21 aqui do Nordeste. Aí beleza. Ó, que questão tranquila. Ó, o que ele fala depois aqui. Aí esse pedaço é importante. Ó. Em relação ao total de funcionários. O total é 100. Em relação a esse total de funcionários da empresa, aqueles que são do Nordeste representam quanto? Então, em relação ao total, eu tenho 21 de 100 pessoas no total. Então, 21 de 100 é 21%, que já era a letra B da questão. Então, por isso que você supõe que o total de pessoas é 100, para depois não ter que fazer uma regra de 3 e encontrar uma nova porcentagem. Aqui o resultado já é a sua porcentagem final, em relação ao total de pessoas. Muito tranquila essa questão também. Como eu falei, né, em sala de aula, para quem teve aula comigo, a gente fez uma num nível extremamente pior do que esse aqui. Então é como se, de novo, essa daqui fosse nível 3 e a gente tivesse feito questão de nível 12. Foi nessa proporção mesmo. Próximo aqui. Outro tipo de questão que a gente também fez em sala. Essa daqui já foi mais complicada. Essa daqui, para ela, eu daria, sei lá, um nível 8 ou 9, por aí. Só que em sala, a gente também fez questão de nível 12. Então, mesmo ela sendo difícil, ela não é tão difícil quanto as que eu já tinha feito em sala com a galera. Por isso que eu gosto de apelar demais na sala de aula. Para quando chegar na prova, ficar, mesmo a difícil, ficar relativamente tranquilo. Miguel, Otávio e Pedro foram convocados para realizar um trabalho emergencial. Para recompensá-los posteriormente, decide-se dividir uma quantia em reais, aí ele não falou de quanto, né? Entre os três, em partes, aí ó, o que ele fala? Diretamente proporcionais ao tempo dedicado de cada um para realizar o trabalho e, ao mesmo tempo, é uma divisão mista, né? Mistura direta com inversamente proporcional às respectivas idades. Sabe-se que Miguel dedicou 4 horas, assim ele vai te dando as quantidades. Então, bora fazer com calma aqui. Então, primeiro, ele fala de uma divisão diretamente proporcional. Aí eu gosto de fazer dessa forma aqui. Coloca aqui Miguel, Otávio e Pedro. Então, primeiro, na divisão diretamente proporcional é o tempo dedicado a cada um. Ele fala que Miguel dedicou 4 horas. Então, eu vou colocar aqui a proporção dele, 4 horas, para o trabalho. Otávio dedicou 8 horas. Então, aqui eu vou colocar as 8 horas. E o Pedro dedicou 15 horas. Então, aqui eu vou colocar a proporção dele. Beleza, deixar isso aqui guardado por enquanto, porque tem mais informação na questão. Vou colocar aqui de roxo. Agora de roxo, ele fala de divisão inversamente proporcional. Eu vou colocar na ordem também. Miguel, Otávio e Pedro. Só que a divisão inversamente proporcional é com relação à idade de cada um. Então, primeiro ele fala que o Miguel tem 30 anos. Então, eu vou colocar aqui 30 anos. Diz que o Otávio tem 40 anos. E diz que o Pedro tem 60 anos. Primeira coisa que você pode fazer aqui para simplificar a sua vida. Dá para você dividir, né, todo mundo aqui por 10, só para simplificar. Então, seu resultado agora fica 3, 4 e 6. Então, fica bem mais fácil de calcular desse jeito aqui. Depois eu leio o restante da questão. Deixa eu primeiro organizar isso daqui. Sempre que a gente tiver uma divisão inversamente proporcional, a gente transforma ela para diretamente proporcional. E como a gente transforma? Fazendo o MMC entre os valores que a questão te deu. Entre 3, entre 4 e entre 6, né? Depois que já está tudo simplificado. Então, aqui é uma conta fácil. Dá para dividir por 2, fica 3, 2 e 3. Dá para dividir por 2, fica 3, 1 e 3. Agora dá para dividir por 3, fica 1, 1 e 1. Então morreu aqui a conta. O resultado do MMC, 3 vezes 2, 6 vezes 2 de novo, 12. Aí agora, para transformar de inversamente proporcional para diretamente proporcional, colocando aqui sempre na mesma ordem que eu coloquei inicialmente, você vai pegar o resultado do MMC
e dividir por cada um dos valores. Então faz 12 dividido por 3, aí a primeira proporção fica 4. 12 dividido por 4, aí agora a proporção vai ficar 3. 12 dividido pelo próximo, que é 6, aí a proporção vira 2. Aí depois que você fez isso, já fica bem mais fácil de matar a questão. Então o que a gente faz, né, pela constante de proporcionalidade, que é o que eu prefiro usar para resolver a questão, é o seguinte. Você coloca o primeiro cara aqui, que é o Miguel. Você vai dividir pelas proporções dele, que são duas. Então, tem uma proporção que é 4, e depois a outra já transformada também é 4. Aí você multiplica as duas. 4 da primeira proporção e, né, multiplica 4 da segunda proporção. Isso aqui, né, proporcionalmente é igual ao próximo, que é o Otávio. Primeira proporção dele é 8, multiplica pela segunda, que depois de transformada vira 3. E vai ser igual ao Pedro aqui, que é o próximo. Primeira proporção dele aqui é o 15, multiplica pela segunda proporção dele, que é o 2. Aí só organizando aqui a questão. Então a gente vai ter Miguel sobre 4 vezes 4 dá 16. Otávio, 8 vezes 3 dá 24. E o Pedro, 15 vezes 2 dá 30. Beleza. Aí continuando aqui a resolução da questão ainda. Tem outra coisa que dá para fazer aqui ainda. Daria para simplificar ainda esses valores que a gente está trabalhando aqui embaixo. Essas novas proporções que a gente encontrou. Daria para simplificar ainda. Então, se a gente for simplificar, pensando aqui só na parte de baixo, daria para dividir todo mundo por 2. Então, ainda vou só simplificar, porque na hora tu não vai ter calculadora. Estou fazendo devagar, pra você entender o passo a passo. Então, vai ficar aqui 8 dividido por 16, né, dividido por 2 dá 8. Do Otávio aqui, 24 dividido por 2 vai dar 12. Do Pedro aqui, 30 dividido por 2 dá 15. Beleza, já não tem mais como simplificar. Aí o detalhe é o seguinte, ó, o que a questão fala aqui pra gente, daqui para frente. Se a menor parte correspondente a essa divisão foi de R$ 4.800, então a maior parte ficou de quanto? Então, ó, a menor parte aqui da divisão vai ser do Miguel, que é o primeiro. Então, o que ele está falando para você é o seguinte, que o valor que o Miguel recebeu é 4.800. Então, aqui na parte da letra M, você vai colocar 4.800 dividido por 8. Quando você faz isso aqui, você vai ter a chamada constante de proporcionalidade, que é um valor que é igual aqui para todas as divisões. Então, se você pegar 4.800 e dividir por 8, essa constante vai dar 600. Então, você já achou a constante aqui, que é o resultado de todas essas divisões. Então, a menor parte, você já fez aqui a conta, né, para achar a constante, o que ele quer é a maior parte. A maior parte é o que tem a maior proporção, que no caso é o Pedro. Então, você vai pegar o Pedro, e tem a proporção sobre 15, e vai igualar a constante, que é o resultado igual de todas as divisões, que era 600. Então, você vai passar o 15 para o outro lado multiplicando, aí vai ficar 15 vezes 600, R$ 9.000, que é o que está aqui na letra B. Também, né, como eu tinha falado aqui antes, a gente fez muita questão com essa ideia de divisão proporcional. Tanto a divisão proporcional diretamente, inversamente, e esse tipo aqui também, né, a mista. E ainda com essa cara a gente fez muita questão, que ele não te dava a quantidade total para dividir, ele já te dava um valor de alguém que já tinha recebido especificamente, com isso que você encontrava a constante. Então bora seguir, porque é muita questão. Qualquer dúvida você deixa aí nos comentários, viu? Depois eu faço até um vídeo explicando esses esquema de divisão proporcional, fazendo várias questões com esse estilo que eu acabei de fazer, porque pode ser que você nunca tenha visto assim na vida e ache um pouco mais complicado. Mas assim que eu expliquei nas minhas turmas, por isso que eu estou corrigindo desse jeito. Eu só expliquei desse jeito aqui, só dando um norte aqui, tanto essa parte de divisão proporcional, quanto a parte de regra de 3, que eu também faço de um jeito um pouco diferente, que é esse pedaço aqui, a questão 18, eu só faço dessas duas formas, porque em sala de aula eu já tinha testado os outros jeitos de resolver a questão, e dos outros jeitos que eu fiz, das outras formas, os alunos não pegaram bem as formas tradicionais de resolver. E como a galera não pegou bem, né, a missão do professor é fazer de um jeito alternativo que fique bom para o aluno. Então, para a gente, tanto faz. A gente resolve de qualquer jeito que aparecer, porque a gente mexe com isso todo dia. Só que pensando em vocês aí, nos alunos, a gente tem que fazer de um jeito que pode passar 4 meses sem ver a questão, você lembra mais ou menos do passo a passo e consegue resolver as questões, que é isso que você precisa no final das contas. Por isso que eu prefiro resolver desse jeito aqui. Eu já testei os outros e esse aqui foi melhor com relação ao desempenho da galera. Outra questão aqui, que eu já tinha falado aqui dela, que as bancas agora estão cobrando cientão com outras escritas, que é essa daqui, ó, considera a proposição. Se um candidato estudar adequadamente, então ele passará, ficou faltando um acento aqui, né, em um concurso. Portanto, com base nessa proposição, é correto afirmar que, ó, eu tinha feito em sala de aula também uma questão, eu não lembro agora se era da FGV ou se era da FCC, que ele falava bem assim a questão. Como é que era? Aliás, deixa eu mudar aqui a escrita da questão. Ah, não, era com todo mesmo. Eu não lembro de qual banca que era. Era todo
arquiteto gosta de futebol. Acho que era alguma coisa assim. Gosta de futebol. Eu acho que isso era uma questão da IAD, se eu não me engano, mas não tenho certeza. Essa escrita de todo arquiteto gosta de futebol é a mesma coisa de falar. Se o cara é arquiteto, então ele gosta de futebol. Tem essa mesma cara. E se você for pensar em conjuntos, é a mesma representação. A galera que é arquiteto, que é a primeira, tem que estar dentro do segundo conjunto, que é quem gosta de futebol. Tem essa mesma ideia, você escrevendo com todo e escrevendo com cientão. Então você já sabe que quando você tiver essa escrita do cientão, você pode reescrever ele usando esse todo, pode escrever com aquela linguagem de tipo, por exemplo, quem estuda passa, que é a mesma coisa de dizer que se estuda passa. Então a gente faz várias questões dessas em sala de aula porque as bancas têm mudado a escrita do cientão. E nessa opção aqui, ele começou a frase com o cientão. E tem duas opções aqui, tanto a letra B quanto a letra C, que já tem a escrita do todo. Então se você fizer as questões que a gente passa em sala de aula aqui, treinar, você lê o cientão, você lê todo na opção, você já pensa automaticamente que ele pode ter transformado o cientão no todo, que foi o que ele fez nessa questão. Olha o que está escrito. Se um candidato estudar adequadamente, então ele passará no concurso. O que significa isso? Significa que todo candidato que estudar adequadamente passará no concurso. E essa opção aqui já é a letra C. Ó. Todos os candidatos que estudam adequadamente passam em concurso. As bancas não ligam para essa ideia de presente, passado e futuro, não. Ele tinha colocado tudo no futuro, né, passará, e agora ele está colocando passa no concurso no presente. Em teoria é errado, só que as bancas não se preocupam com isso, que eu já tinha falado isso em sala de aula também. Então a resposta aqui era a letra C, você não tinha que pensar em mais nada, porque o restante é tudo ombra da questão. Aqui ele falou todos que não estudam já está errado, a maior parte dos candidatos já não tem nada errado, havendo candidatos não é necessariamente isso que acontece, é possível que estão tudo errado aqui na questão. Então direto seria a letra C. Como a sua prova já é uma prova comprida, que você não tem tempo, eu prefiro que você saiba traduzir essas escritas do cientão, porque só de bater o olho você resolve a questão em 5 segundos para não ter que analisar cada uma delas e ficar perdendo tempo. Então bora partir para a próxima. Outra questão de porcentagem. Essa daqui já é um pouco mais chata pela pergunta final que a questão te faz. Só que, de novo, a gente fez em sala de aula para as turmas que eu dei aula, uma questão também da FCC, que era exatamente igual a essa daqui. Ele falava também que você tinha uma quantidade de pessoas, né? Dava uma porcentagem de homem, uma porcentagem de mulher. Ele dava uma escrita parecida. Ele falava que uma porcentagem de homens era a favor de uma construção de uma quadra de futebol. Mas era bem parecido aqui mesmo. Aí é o processo de resolução, né? Se eu só dar uma lida na questão para a gente organizar. Sabe-se que 55% dos empregados de uma empresa são do sexo masculino e 45% do sexo feminino. Então você começa com aquela ideia, ele não te deu o total. Você vai supor que o total é de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, você já deixa separado aqui uma porcentagem de homens, que ele falou que é 55%, então já são 55%, e uma porcentagem aqui para as mulheres, que é o que sobra, né, 45%, que é 45%. Verificou-se que 71% dos empregados são a favor da implantação de um projeto. Então, vou deixar isso aqui guardado por enquanto, não vou mexer com isso ainda. E que 40% dos empregados do sexo feminino são contra. Então, dentre as mulheres, você tem uma parte aqui que é a favor e tem uma parte que é contrária. Aí o que a questão falou para a gente, né, que 40% são contra. Então o que você vai fazer aqui na questão é 40%, 40% né, em cima das 45%. Aí o que você pode fazer aqui, né, na questão é ir simplificando em cima e embaixo. Se você dividir a parte de baixo aqui por 5, né, 100 aqui dividido por 5, vai dar os 20 aqui na parte de baixo. E 45 dividido por 5 vai ficar 9. Então você fica com 20 aqui em cima e 40. E 40 dividido aqui por 20 vai dar 2. Aí sobra 2 vezes 9, 18 mulheres são contra. Se você tem 45 mulheres e 18 são contra, 27 serão a favor, que é o que completa aqui. Dentre os homens, você também vai ter um pedaço que é favorável e também vai ter um pedaço que é contra. Então você vai abrindo árvore de característica. Porque não tem como ser homem e mulher ao mesmo tempo, não tem como ser favorável e contra ao mesmo tempo. Tinha comentado essa interpretação aqui também. Agora, ele não te deu a quantidade de homens favoráveis e contrários. Só que ele te deu aquela informação importante, que era 71% do total dos empregados. 71% do total dos empregados significa 71 empregados, porque eu considerei que o total era 100 pessoas. 71% dos empregados são a favor. São favoráveis. E o que significa isso? Significa que homens favoráveis mais mulheres favoráveis, os dois juntos representam 71. Você já sabe que mulher favorável é 27. Então, homens favoráveis mais 27 mulheres favoráveis tem que chegar no 71.
Aí aqui você mata a questão. 71 pessoas menos as 27 mulheres. O que sobrar aqui vai ser homem favorável, que é 44. Então, até deixar aqui de vermelho mesmo. 44 homens são favoráveis. Se você tem 55 homens, 11 são contrários. Aí agora que vem o duplo twist carpado do gato aqui da questão. Presta atenção agora nesse final, que é o pulo do gato. Vou até entrar num detalhe importante aqui, ó. A porcentagem dos empregados do sexo masculino que são a favor do projeto é igual a quanto? Muita gente pode pensar, tenho 44, então é 44%, que é a letra C. Só que ó o que está escrito na questão que você não está prestando atenção aí. Quem marcou 44 de cara na doida aí. A porcentagem dos empregados do sexo masculino. Aí ó o que está escrito aqui do português. Do português. Que são a favor do projeto. De português, você tem que lembrar que isso aqui, até para saber responder questão de raciocínio lógico, você precisa de português. É aquela ideia de oração subordinada adjetiva. O do sexo masculino, né, os quais são a favor da construção. Não está entre vírgula, então significa que é restritiva. Então você não está pegando todos os homens da questão, você está restringindo. Você não está pegando dentro do total de pessoas, está dando uma restrição aqui dentro. Ou seja, o seu total não é 100, o seu total é só a quantidade de homens da questão, 55. Então você tem 55 homens no total, que representam 100% da questão, porque está restringido aqui. E você quer saber os que são favoráveis, 44 homens que são favoráveis, dentro desse universo aqui de homens, representa quanto? X multiplica cruzado, você vai ter 55x igual a 44 vezes 100%. Passa o 55 para o outro lado dividindo, então você tem 44 vezes 100%, isso aqui tudo dividido por 55. Ó, dá para dividir a parte de cima e a parte de baixo por 11 ao mesmo tempo. Quando você divide por 11, 44 dividido por 11 dá 4, 55 dividido por 11 dá 5. 100 você pode simplificar aqui com 5, vai sobrar 20 aqui nesse pedaço, 20 vezes 4, 80% é o que representa aqui dentro, que era a letra D. Então tenha cuidado aí na hora de ler o que a questão está pedindo. Você organiza a questão inteira e antes de sair resolvendo já na doida, que é o que muita gente gosta de fazer, fez uma conta grande aí, viu que já tem opção, já marca sem nem prestar atenção se é isso que a banca está perguntando. Também em sala de aula a gente fez questão exatamente desse jeito aqui também. Então fica atento aí com esses esquemas. Bora seguindo. Só a nível de curiosidade aí. Para mim eu daria essa questão aqui nível 5. Nível 5 aí porque, tipo assim, se não tivesse essa restrição final eu daria nível 3, porque ela era muito fácil. Mas só por causa desse detalhe aqui que muita gente deve errar, eu aumentei 2 pontos aqui de nível. Aí em sala também a gente fez muito pior do que isso. Mas bora seguir. Em uma escola com 150 alunos são oferecidos cursos de inglês e francês. Conforme o levantamento, 15 alunos dessa escola não estão frequentando estes cursos e 90 frequentam um curso de inglês. Se 72 alunos frequentam um curso de francês, então o número de alunos que frequentam um e somente um dos cursos vai ser igual a quanto? Ó, aí essa questão você já tem que continuar entendendo a interpretação. Lá no meu Instagram que eu comentei, eu coloquei até várias questões de raciocínio lógico aí, e vou colocar mais também de matemática, para a galera ler a questão e saber interpretar. Que a maior dificuldade do aluno não é fazer a conta. Você que está aí do outro lado ouvindo, provavelmente você sabe que a sua maior dificuldade é bater o olho na questão e saber quando que é regra de 3, quando que é conjunto, quando que é diagrama de árvore, quando que é porcentagem, quando que é divisão proporcional. Muita gente tem essa dificuldade. Não é só você que está aí do outro lado, não. Na minha opinião, é a maioria. Por isso que em sala de aula eu não faço só a questão e explico como é que funciona o método. Eu sou muito chato com a interpretação também. Então, nesse esquema aqui da questão, se você está falando de inglês e francês, tem como uma pessoa falar, né, fazer curso de inglês e francês ao mesmo tempo? Tem. Se tem como fazer os dois ao mesmo tempo, já não é diagrama de árvore. É conjuntos que você vai ter que construir para resolver a questão. Então, bora desenhar aqui o conjunto da questão. Então, eu tenho dois conjuntos principais. Galera que fala inglês, né, que faz curso de inglês, aliás, e a galera que faz o curso de francês. Então, bora pensar aqui nesse conjunto mais torto do que a desgrama que eu estou desenhando. Eu tenho um total de 150 alunos nesse universo. 15 não estão frequentando nenhum dos dois, então coloca aqui do lado de fora. 72, aliás, 90 fazem o curso de inglês, né? No total aqui não falou que era somente inglês. E 72 francês também não falou que era somente francês. Aí ele quer saber quantos frequentam um e somente um dos cursos. Em sala de aula aí, nas turmas de conjunto, eu explico isso daqui também desse jeito. Quando você tiver o conjunto com essa configuração, você vai pegar conjunto de inglês, somar com o conjunto de francês e somar com a quantidade que não pertence a nenhum dos dois, quem está do lado de fora. Inglês eu tenho 90, mais francês que eu tenho 72, mais ainda 15 pessoas que estão do lado de fora. Somando isso aqui tudo, você vai encontrar 177 pessoas.
passou do seu limite aqui da questão que era 150. O que passou é justamente a interseção, porque quando a gente somou, né, o curso de inglês, a gente pegou isso aqui tudo. Inglês é isso aqui tudo. Quando eu calculei francês, eu peguei isso aqui tudo, ou seja, eu contei a interseção 2 vezes, então é claro que ia passar do meu total. O que tiver passando aqui do nosso total, do 150, é justamente a interseção, que no caso aqui, né, dá 27. Então deixa eu até apagar esse pedaço aqui agora para completar a questão. Beleza, então você já sabe que a interseção aqui, né, quem está aqui no meio, é 27. Para chegar nos 90 aqui do inglês, tem que ter 63. E para chegar nos 72 do francês, como você já tem 27 lá dentro, faltam 45. E olha o que a questão perguntou. Vou colocar aqui de marca-texto para não ficar tão confuso. Um e somente um dos cursos. Ou seja, somente inglês, somente francês. Ele quer essas duas quantidades. Somente inglês dá 63, somente francês dá 45. Dá um total, né, de 108 pessoas, letra E, o resultado da questão. Você que está assistindo esse vídeo aqui agora, tem um vídeo aqui nesse meu canal do YouTube que está com esse título aqui, questão 49. Depois você vê esse vídeo aqui, que tem 10 questões de conjuntos lá dentro, e todas as 10 são resolvidas exatamente desse jeito que a gente fez a questão 24. Tem questão do CESP, tem questão da FCC, tem da FGV, tem da IADES, tem de várias bancas, todas exatamente iguais. Então essa questão era muito fácil. De conjunto, em vista das questões que existem, esse aqui eu daria nível 1, que ela é muito tranquila. Próximo aí. Ó, mas você que está assistindo o vídeo, mesmo eu tendo falado que é nível 1, eu não estou falando que se você errou a questão, você é burro, não. Então, tire isso da sua cabeça. Porque pode ser que você não tenha treinado tanto, pode ser que você tenha deixado para fazer raciocínio lógico por último e não tenha dado tempo, você tenha feito tudo correndo, no desespero, porque o fator psicológico também influencia muito na resolução da prova. E apesar de eu ter colocado níveis fáceis aqui na questão, ter falado que em sala eu fiz mais difícil, para você que nunca teve aula comigo, que você não viu, então você não tem a obrigação de saber no nível tão puxado igual eu tentei passar. E mesmo você que teve aula comigo e errou, é super normal você errar uma questão. Porque fazer com calma em casa é uma coisa, fazer na hora da prova, tendo que organizar tempo, tendo que resolver tudo com mais rapidez, é outra coisa completamente diferente. Então bora lá. Abel, Benedito e Carlos, candidatos a um emprego, participam de um teste avaliado por nota. Verificou-se que os resultados não apresentaram empates. Considere as seguintes afirmações. Abel obteve a maior nota, Benedito obteve a menor nota. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Se uma das afirmações acima é falsa, essa informação aqui é a mais importante da questão. Uma das afirmações é falsa, as outras são verdadeiras. Então a ordem de classificação de cada candidato, da maior nota para a menor, vai ser de quanto? Então a gente vai ter que fazer teste aqui na questão, que a gente não sabe nem se situar aqui dentro. Então bora criar alguns testes aqui. Teste número 1, vou fazer aqui de azul. Pode ser que a primeira informação seja verdadeira. Aliás, eu vou pensar na única que é falsa aqui, para ficar mais fácil de pensar. Vou fazer o contrário. Ao invés de pegar verdadeiro como referência, vou pegar a única falsa que eu tenho. Pode ser que a primeira aqui seja falsa, a segunda verdadeira e a terceira verdadeira também. Então esse é o primeiro teste. Então com o teste número 1, bora marcar aqui as classificações do primeiro colocado, do segundo colocado e do terceiro colocado. Se a primeira informação eu estou considerando que ela é falsa, significa que você não pode confiar nela, que é uma informação errada. E ele diz que a Abel obteve a maior nota. Se eu não posso confiar nela, o primeiro não foi o Abel de jeito nenhum. Então o Abel poderia ser o segundo, poderia ser o terceiro, só que eu ainda não sei. Agora o próximo aqui. Eu estou assumindo que a segunda informação é verdadeira. Está escrito que o Benedito teve a menor nota. Então já que eu estou assumindo que é verdadeiro, eu posso confiar. O último tem que ser o Benedito, então já matei aqui, já não pode ser o Abel em terceiro. Então o Abel tem que ser o segundo, que era quem tinha sobrado para ele. E por eliminação, o Carlos tinha que ser o primeiro. Agora bora ver a última informação, que também é para considerar que é verdadeira nesse primeiro teste. Carlos obteve uma nota superior à de Benedito. Se é uma informação verdadeira, eu posso confiar. E nessa situação, Carlos realmente é maior do que Benedito, não deu problema. Esse é um teste que funciona para essa questão. Posso parar no primeiro teste e sair marcando? De jeito nenhum, só se você quiser errar a questão. Faça os outros testes. Pode acontecer de a primeira ser verdadeira, a segunda ser falsa e a terceira também verdadeira. Só teria uma falsa nessa situação aqui, então bora testar. Se a primeira é verdadeira, vou colocar aqui o teste 2, e também as classificações, né? Primeiro, segundo e terceiro. Se a primeira informação é verdadeira, eu posso confiar. E ele diz, a Abel obteve a maior nota. Então a Abel nessa situação seria o primeiro. Aí a próxima aí, é uma informação falsa, eu não posso confiar no que é falso. E ele diz que o Benedito obteve a menor nota. Eu não posso confiar nisso. Então, na verdade, o Benedito não teve a menor nota. Então, se eu já ocupei o primeiro lugar, esse aqui tem que ser do Benedito. E aí, por eliminação,
o Carlos fica sendo o terceiro. Agora bora ver a última informação, que é verdadeira. Pode confiar na última. E ele diz, Carlos obteve uma nota superior de Benedito. Só que Carlos não está tendo uma nota superior, e era para ser verdade. Então significa que esse teste deu um problema. Você esquece esse teste que entrou em contradição. Deu problema, deu contradição, esquece. Bora criar um último teste aqui ainda. Pode ser que a primeira seja verdadeira, a segunda também, e a última é que seja falsa. Então eu vou colocar aqui embaixo ainda também. Teste 3, último teste. O primeiro, segundo e o terceiro lugar. A primeira informação é verdadeira, eu posso confiar nela. Ela disse que o Abel obteve a maior nota. Então já que eu estou confiando, Abel já é o primeiro. A segunda informação também é verdadeira, eu também posso confiar. Diz que o Benedito obteve a menor nota. Estou confiando, então o Benedito tem que ser o último. E agora, o Carlos aqui tem que ser, né, o segundo colocado. Só que olha o que está escrito aqui na última. A última informação é falsa. Eu não posso confiar na última. Ele diz, Carlos obteve uma nota superior à do Benedito. Isso aqui tem que ser falsa. Mas na situação que a gente fez, o Carlos realmente está na frente do Benedito. Tinha que ser falsa, mas acabou sendo verdadeira. Entrou em contradição, então também está errado. Então só o primeiro teste é o certo aqui para a questão, que eu fiz aqui de azul. Então a classificação fica Carlos, Abel e Benedito, que era a letra A resposta aí da questão. Então, essa aí era a última questão. Foram 10 questões aí dessa prova. Bem puxada, né? 10 questões de raciocínio lógico. Normalmente isso acontece em prova de polícia. Só que você está vendo aí, né, pela resolução, que não eram tão difíceis quanto as outras. Deixa eu só riscar esse teste aqui que também deu errado. A gente fez, né, em sala de aula, questão parecida com essa 25 também, que é um tipo de questão que a FCC gosta. Era até pior do que essa, na verdade, também. Então, como eu falei, eu sempre gosto de pegar a questão pior, mais demorada, para quando você chegar na prova, você saber administrar seu tempo. A questão que a gente tinha feito, em sala, tinha 4 testes. Essa aqui teve 3, então tinha até uma a mais do que essa daqui, que falava de time de futebol. Então, deixa eu até voltar em todas aqui para dar um panorama geral aqui para a sua vida. Como eu falei, né, quando eu estou colocando esses níveis aí de questão, dizendo que são fáceis, é fácil desde que você estude a matéria. Então, vamos ver um panorama geral. A questão 16 é uma questão que você não tinha que fazer conta, você só tinha que pensar, né, num problema lógico aqui que a questão tinha te dado. Então, realmente não tinha tanta dificuldade assim. A questão 17, para você aprender a interpretar a questão. Como ele estava falando de aumento de porcentagem, eu resolvi ela, né, usando porcentagem aqui para descobrir quanto por cento que aumentou. Então, essa é a sua palavra-chave aqui para ler a questão e já saber que vai ter que mexer, né, com porcentagem. Ele estava falando de aumento, né, também. Então, seguindo. Então, isso aqui é só para você ver a interpretação da questão. Esse outro tipo de questão aqui, que era 18. Você tem que bater o olho nisso aqui. Ele fala, em 12 dias, tantas pessoas fizeram alguma coisa. Então, se ele te der um tempo de pessoa fazendo determinada tarefa, normalmente isso é regra de 3 composta. Então, bater o olho nessa escrita, você já tem que bater o olho e pensar, eita, poxa, isso aqui é regra de 3 composta. Então, eu estou só te ensinando a interpretar a questão. Porque lá na hora tu não vai ter tempo. Aí essa daqui é uma outra questão meio que aleatória, né, de problemas lógicos, que aí pode misturar com qualquer assunto, não tem uma interpretação certa para você definir, igual a primeira ali de você ficar girando a linha e a coluna. Então essa daqui realmente não tem uma palavra-chave assim, para você definir, bater no olho como que você vai resolver de cara, realmente você vai ter que pensar num probleminha lógico, também não tem que fazer nenhuma conta, é só pensar mesmo na questão. Parece problema de psicotécnico mesmo. Outra aqui, ó, já começa falando 16%, fala de estrangeiro e brasileiro. Então você já tem que ler isso e pensar, pode ser estrangeiro e brasileiro ao mesmo tempo? Não. Então você vai usar o diagrama de ave. Depois ele fala, nasceu no DF, veio de São Paulo, veio do Nordeste. Não tem como ser os 3 ao mesmo tempo? Então é diagrama de ave. Aí ele te deu várias porcentagens e a pergunta é porcentagem. Então você vai ter que usar a porcentagem misturada com o diagrama de ave, que é o caso dessa daqui. Então essa era a ideia de você bater o olho e saber o que você teria que fazer na questão. Próximo. Essa daqui é mais fácil de interpretar, porque ele fala, vai dividir uma quantia, coloca diretamente proporcional, depois fala inversamente proporcional. Então, de cara, você já bate o olho aqui nessa escrita e já sabe que é divisão proporcional. Se tem direta e tem inversa, é a divisão mista, que é quando mistura as duas, que é esse processo aqui que eu fiz. Então, você tem que estar muito afiado na interpretação, porque a prova é cumprida. Muita gente falou que não teve tempo de fazer tudo, que deixou o raciocínio lógico por último e saiu marcando depois na doida, porque não teve tempo de fazer. Então, você tem que saber interpretar bem para resolver a questão mais rápida ainda. Eu estou tentando fazer, como eu falei, né, de formas que os alunos se deram melhor no método. Então, a galera apresentou um desempenho melhor, né, quando eu expliquei desse jeito aqui, por isso que eu fiz desse jeito, uma constante de proporcionalidade. Outra aqui, já fala de proposição, já coloca se então, e ele pergunta o que você consegue afirmar. Então, quando ele te dá um se então, não colocou o valor, você não tem que pensar em tabela verdade, não pediu negação, não pediu equivalência, só perguntou o que você consegue afirmar, então você pode simplesmente reescrever o se então com outras palavras.
que é o caso da letra C. Então ele só colocou a mesma escrita do centão com outras palavras. Não teve o que fazer nessa daqui. Próxima. A 23, de novo. Falou de porcentagem, falou de homem, falou de mulher, falou de gente que é a favor de alguma coisa, falou de gente que é contra alguma coisa. Não tem como ser mulher e homem ao mesmo tempo, não tem como ser a favor e contra ao mesmo tempo. Então, falou de porcentagem, é porcentagem com diagrama de árvore. Seguindo. 24. Falou de gente que faz curso de inglês e francês. Tem como fazer os dois ao mesmo tempo? Tem. Então já é questão de conjunto. Você já mata a interpretação bem mais rápido desse jeito, achando as ideias-chave das questões. A próxima aqui. Falou que uma informação é falsa, que a outra é verdadeira. Deu algumas situações. Significa que você vai ter que trabalhar com aquela ideia de verdades e mentiras. Testar alguns valores aqui dentro para ver o caso dos testes, né? Qual o teste que dá certo, qual o teste que entra em contradição, que dá errado, você elimina, para depois saber das opções, qual é a opção certa para resolver a questão. Então essa aí era a parte da interpretação da prova que você tem que analisar mais rápido. Como eu falei lá no Instagram, eu coloquei várias postagens só ensinando a interpretar, sem resolver nenhuma questão, só colocando as palavras-chave sublinhadas, né, pintadas de vermelho, para você bater o olho na questão e já saber do que se trata. Beleza? Então deixa seu gostei aí se te ajudou em alguma coisa. Passa para seus amigos também que fizeram a prova, né? Para ver como é que eles foram. E se teve alguma dúvida, deixa aí nos comentários. A gente ainda não viu o gabarito da FCC, nem sei se saiu. Estou gravando isso aqui, são 10 horas da manhã agora. Então ainda não sei se é o gabarito, não sei se pode ter alguma coisa diferente disso que eu fiz. Se tiver, depois eu volto aqui para dar uma comentada. Beleza? Bons estudos aí para vocês e até mais.